MBL, o Movimento Brasil Livre, conseguiu o mínimo de assinaturas necessárias para registrar o partido Missão no Tribunal Superior Eleitoral. A sigla, informação, é patrocinada pela direção do movimento e reúne nomes como o próprio fundador do MBL, né, o Renan Santos, o deputado Kim Kataguiri, que hoje está no União Brasil de São Paulo, e o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo por quebra de decoro. Lu, esse movimento de criação de um partido, né, assim, saindo um pouco da questão do que é o MBL em si, mas indo mais para essa análise desse acontecimento que é o sucesso, né, nessa coleta de assinaturas, ele vai na contramão do que a gente vê entre as legendas que já existem, né, que estão ali numa dificuldade de atingir ali a cláusula de barreira, enfim, e aí precisando se federar, precisando fazer fusões. Como que a gente tem essa realidade? Exatamente isso. A gente tem visto tantos partidos se movimentando, articulando, levando conversas adiante aí para firmarem federações. E para a gente explicar também, uma federação é quando 2 ou mais partidos se unem para atuar de forma conjunta ali, ou no período eleitoral, ou em decisões, por exemplo, no Congresso Nacional ao longo de alguns anos. Isso precisa ser regulamentado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a partir de quando o processo é homologado, esses partidos atuam conjuntamente aí. Mas não só federação, né? Mas também fusão, incorporação de partidos, porque há no Tribunal Superior Eleitoral hoje 29 partidos políticos registrados. E uma das observações, inclusive na Justiça Eleitoral por políticos, é a defesa até da redução de números de partidos, porque às vezes a gente tem partidos diferentes, mas com a mesma ideologia, e isso às vezes pode confundir também os eleitores, né, que não entendem às vezes a diferença entre um e outro. Então, o Missão, ele anuncia o recolhimento. Cara, a verdade é que não tem muito partido político no Brasil. Ó, se a gente for olhar, por exemplo, então aqui, ó, pesquisando, aqui, ó, a gente tem quantos partidos políticos nos Estados Unidos? Centenas de partidos registrados em nível estadual e local, mas apenas 2 que dominam o cenário nacional, né, que é o Democratas e os Republicanos. Números gerais, mais de 200 partidos estão registrados em todo o país, mas a maioria só atua em nível estadual. Mais de 200 partidos. Agora, quantos partidos políticos no Brasil? 30 partidos políticos. Estados Unidos tem mais de 200 partidos políticos, ou seja, a gente não tem muitos partidos políticos, dados atualizados de junho de 2025. A gente vai ter cada vez menos partidos políticos no Brasil, porque eles estão se unindo, né? Estão fazendo coligações, e cada vez mais a lei para a formação de partido ela vem ficando mais difícil, justamente com o intuito de impossibilitar com que novos partidos surjam. Então a gente não tem muitos partidos políticos, mas vamos seguir aqui. Mínimo de assinaturas para ser registrado justamente no momento em que se fala, e isso não é de agora, se fala inclusive há alguns anos, sobre a necessidade de redução de partidos justamente para a população ter um norte melhor sobre política, sobre que lado ela quer apoiar, de que lado ela quer votar, e o Missão surge exatamente nesse momento, né, Dani? Exato, e aí eu acho que o Corrigindo aqui, ela falou omissão, não é omissão, é a missão, porque não tem omissão de nada aqui. É a missão. MBL, desde a sua origem ali nos protestos de 2013, e o Kim Kataguiri surge ali numa 2016 também, né, atuou muito forte ali nos protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e como eu ia dizendo, né, o Kim Kataguiri como essa figura muito central desse movimento, e que ele está hoje no partido, né, no União Brasil, por essa falta de um partido ao qual se filiar, enfim, ele já tem, inclusive, questões, né, Lu, com o partido, já teve ali conflitos, enfim, e aí a gente vê uma coisa que me chama a atenção, que quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou criar um partido, ele não conseguiu, né, essas assinaturas, assim, ele não teve o mínimo de assinaturas necessárias para protocolar a criação desse partido qual era a Aliança pelo Brasil, Lúcia? Era o Aliança, isso. E aí ele não atingiu esse sucesso, e a gente tinha, né, nessa época, eu lembro muito dessa... Pois é, né? Os irrelevantes, os que acabaram, fundaram um partido, e o todo-poderoso presidente salvador da pátria, o Messias, com 50 milhões de votos não conseguiu. Mas os irrelevantes conseguiram. É um ponto para se pensar. A interpretação que eu fiz, assim, de que o sistema partidário brasileiro ele estava muito em descrédito também, né, entre a população. Então, acaba que mesmo que o ex-presidente tivesse um apoio ali expressivo das pessoas, enfim, né, dos apoiadores, ele não conseguiu para este fim especificamente, que é a criação de um partido, e agora, em 2025, o MBL consegue. Houve até uma polêmica, assim, né, não vou entrar em mérito se é verdade ou não, assim, houve uma polêmica aí há um tempo sobre como essas assinaturas estavam sendo recolhidas, mas ali isso depois acabou sendo, enfim, justificado, e isso acabou
saindo ali da pauta, mas a gente tem até agora um vídeo, né, da comemoração do MBL, que eles postaram ontem na rede social X, né, quando comemorando ali que faltava uma ficha para atingir esse número mínimo de assinaturas. E aí, Lu, a gente tem de perspectiva, assim, né, qual que é essa perspectiva para esse partido, assim, esses nomes que ele reúne, a gente tem nomes que são muito polêmicos também, né, não, o Kim Kataguiri mais ou menos, mas o Arthur Duval, por exemplo, mamãe falei, ele é um nome muito polêmico, inclusive cassado, né, ele teve um mandato cassado na Alesp. Exatamente, mas a gente vê justamente o Missão juntando esse grupo de políticos que tem aí, que começou uma carreira, vamos dizer, mais pública, aparecendo para a opinião pública justamente a partir de movimentos sociais, de mobilizações firmadas ali há praticamente mais de uma década, né? Mas, Dani, eu queria só contar um pouco sobre como que é esse processo de criação de um partido, porque você citou esse da criação do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tentou criar, mas não é tão fácil assim. Para um partido ser criado, um grupo político precisa criar a personalidade jurídica ali na intenção de criar esse partido político e a partir daí ele tem 2 anos para reunir o mínimo de assinaturas necessárias para pedir o registro desse partido na Justiça Eleitoral. E qual que é o mínimo de assinaturas, né? É quantos votos válidos foram depositados para a Câmara dos Deputados na eleição anterior. Então eu separei até aqui o número na eleição de 2022, com base aí nessa contagem feita na eleição de 2022, o Missão precisava reunir 547.042 apoios, esse número de assinaturas. E hoje de manhã já alcançou 548.280 assinaturas. E não são assinaturas espalhadas, são assinaturas que precisam ser colhidas em todo o país, justamente porque para um partido ser colhido, ele precisa ser registrado, ele precisa de relevância nacional. E a partir daí, então, quando ele consegue essas assinaturas, elas são verificadas, inclusive são assinaturas de pessoas que não podem ser filiadas a outros partidos, e a partir daí, então, começa o processo de registro nos tribunais regionais eleitorais em cada estado e depois no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um processo que não é tão fácil, ele cumpre um prazo, ele precisa ser feito dentro de um prazo, e o Missão, então, fez ao longo desses 2 anos, né? Esse processo foi iniciado em 2023. O Missão não, a missão. A gente está agora em 2025, a gente precisa acompanhar os próximos passos para confirmar se esse partido vai ser realmente registrado no TSE e cumpriu todos os critérios exigidos. Já cumpriu todos os critérios exigidos, vai ser lá julgado, né, no TSE, mas é basicamente formalidade, tá? O máximo que eles podem pedir é alguma alteração ali no regimento do partido, mas é isso, o partido já está concluído. E em 2026 teremos candidatos pelo Partido Missão. Pela Justiça, Dani. E tem alguma chance, assim, quais são as chances de ele já concorrer nas urnas no ano que vem? As chances são 100%, tá? Eu já respondo aqui a pergunta, as chances são 100%. E uma coisa que ela esqueceu de falar, né? Um partido para ser formado, além de ter as 547 mil e uns quebrados ali de assinatura validadas no TSE, ele precisa ter um mínimo em pelo menos 9% ali em 9 estados, né, da federação. E o mínimo seria 1% do coeficiente eleitoral que aquele estado teve na última eleição. O Partido Missão conseguiu esse mínimo em todos os estados. Todos, incluindo o Distrito Federal. E é o primeiro partido a validar o mínimo em todos os estados e também é o partido com maior quantidade de fichas validadas na história, tá? Em sua formação. Então, a gente precisa acompanhar esse processo justamente porque, para um partido concorrer, ele precisa ser protocolado, registrado 6 meses antes das eleições. Então, as eleições são em outubro de 2026, ele precisa ser registrado até abril de 2026, do ano que vem, para que Kim Kataguiri, por exemplo, consiga se lançar nas urnas já com registro pelo Missão e não pelo União Brasil, que é o partido que ele está hoje. Perfeito, a gente então continua acompanhando esse processo, como que o MBL vai agir em relação a missão, né, que eles cumpriram de realmente trazer essas assinaturas para a criação do partido. Hora então do nosso assunto internacional. É isso, MBL Notícia aqui, né, entre a galera. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. A gente tem o Mídia BH aqui falando. E é isso, né, teve a Madeline falando. Mas show de bola, show de bola. É isso aí. Partido Missão agora é uma realidade.